A parada é a seguinte, a trajetória completa do Fluminense para conquistar a Libertadores da América. Vídeo do Soccer JM, o Diniz agora é treinador do meu time. Vamos ver aqui, quem sabe não vê uma trajetória dessa na Sul-Americana também. Sonhar é de graça, não é mesmo? Então bora lá. Pois, de tanta luta, o Maracanã vive uma de suas noites mais tristes. O Fluminense era vice da Libertadores em sua própria casa. E desde lá até tentava avançar na Liberta, mas era sempre eliminado. Termina a Taça Libertadores da América para o Fluminense. A bola vai entrando, não entra. Santiago Silva na volta, é gol. O Fluminense dá adeus à Taça Libertadores. El rechazo de Cortés para que el árbitro del partido sentencie la llave. Luiz Gonzalo correu, bateu. Caraca, pré-Libertadores é foda, hein? Cair na pré-Libertadores é pegar. Olímpia está classificado. Até que chegou o ano de 2023. E o Maracanã será mais uma vez palco da final da Libertadores. Poético, né? Perdem no Maracanã e depois de muitos e muitos anos, quando eles vão ganhar pela primeira vez, Maracanã. Poético. Mais uma vez, a encaixe, decisão tá ligado? será no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Flu sabia que seria quase impossível chegar no Maraca em novembro. Só 2 times alcançariam e eles não eram apontados como favoritos. Então fica aí que nesse vídeo vamos ver a trajetória completa do Fluminense para a conquista da Copa Libertadores da América. Cara, isso aqui foi uma judiação. Alô, torcedores do Fluminense. Isso aqui era uma câmera GoPro que eles colocaram. Pô, parece que a Libertadores, a taça é um bagulho de latão, tá ligado? Que bagulho feio. Bagulho feio. Pô, judiaram de vocês, hein? E a imagem depois ficou uma bosta. A imagem também não é legal. Porque se a imagem fosse legal, tá ligado? Tudo bem, mas a imagem também não é grandes coisas. Nossa, cagaram em vocês. Na moral, vacilaram feio. América, desde a estreia até a decisão. E o time comandado pelo Fernando Diniz chegava com novas contratações, como o Keno, o Meia Lima, o atacante John O Lima, que é meia, tá? O Lima May, tá? É bom falar isso aí. Kennedy, que voltou É importante. E quinta série danada. John Kennedy. de um curto empréstimo, e caras que subiram da base, como Alexander. Mas a contratação mais impactante aconteceu em fevereiro, quando chegou no clube o pentacampeão da Champions, Marcelo. Depois de 16 anos, ele voltou ao time que o revelou, e com ele veio toda a experiência do cara que foi o maior lateral da história do Real. E toda essa galera se juntou ao goleiro Fábio, Felipe Melo, Samuel Xavier, Ganso, artilheiro Germán Cano e companhia. Então, Diniz, no Vasco eu não sei se vai ter, sabe, esse nível de jogador aí não, tá ligado? Mas, pô, veja bem, você vai ter Hugo Moura, tá bom? Eu até gosto do Hugo, só não coloca ele pra sair jogando. Léo Jardim, muito bom goleiro, só não coloca ele pra jogar com os pés, porque aí não rola não. Pô, João Vitor, como é que funciona, Diniz? Deixa eu te adiantar aqui. Vai ter jogo que ele vai parecer o Maldini, e vai ter jogo que ele vai parecer o Maldini hoje, com 50, 60 anos. Então, assim, já fique sabendo. Matheus Cocão, Diniz, eu não vou nem te falar nada, não. Esse aí eu vou deixar pra você descobrir na hora mesmo. Tem coisa que é melhor de freestyle, tá ligado? Tem coisa que é bom ser surpresa. Aconteceu o sorteio e caíram no grupo D, com o Sporting Cristal do Peru, Deixongues da Bolívia e um time que era simplesmente... Aí é pica, aí é foda. Tava tudo tranquilo até chegar aqui. E Julian Álvares aparecendo aqui de novo. E tetracampeão continental, o River Plate. O Flu tinha grandes chances de passar o mata-mata, mas não podiam dar mole. Então no dia 5 de abril foram pro Estádio Nacional de Lima fazer sua estreia contra o Sporting Cristal. Começar com o pé direito era fundamental, então foram com tudo e fora de casa convenceram, ganhando por 3-1. 2 gols do Cano e 1 do Vitor Mendes. Aí pro segundo jogo foram pro Maracanã encarar o vice-campeão boliviano Deixongues. E o Fluminense era superior, então meteu pressão. Deram muita finalização e teve até gol anulado, mas estava difícil abrir o placar. Até que no final do primeiro tempo, o Ganso cruza pra Nino, que mete um cabeceio certeiro pra marcar. 1-0. O Nino não é aquele que descobriu o sexo? Não foi o Nino? Peraí. Fluminense for campeão, quem ergue a taça é o capitão Nino, Luiz. Que descobriu o sexo. Abriu outro vídeo, nada a ver, mas... Tá aí o Nino, se o Fluminense for campeão, o Nino que vai erguer a taça. Nino que descobriu o sexo. Pra quem não sabe, é sempre bom dar o contexto. Acho que a mulher dele tava grávida, era tipo assim, descobriu o sexo do bebê, tá ligado? Mas aí ficou parecendo que ele descobriu o sexo. Enfim, vambora, o Nino descobriu o sexo. Depois disso, o Flu continuou dando muita finalização, mas ninguém mais fez e ganharam do Deixongues pelo placar mínimo.
2 Perfeito. jogos, 2 vitórias. Mas o maior desafio mesmo seria contra o El Milionário, o River Plate. O River era favorito para liderar o grupo e seria realmente complicado ganhar deles. Então os dois foram pro Maracanã e o River deu chutes pro gol. Mas o Flu reagiu e logo aos 18 minutos o Cano recebe a bola na área, leva pra dentro e dá um chutaço sem chance pro goleiro. 1-0. Só que aí, 20 minutos depois, o Dela Cruz carrega, briga por ela e passa pro Beltrán sozinho marcar. Gol do River e o primeiro tempo terminava tudo igual. Mas rapaziada, antes calma aí, porque temos novidades. Seguinte, a Golcase lançou coleção nova e tá realmente bem bonita. Eles lançaram as novas coleções de time, tanto de garrafa quanto de copos e até capinhas de celular. E mano, na moral, essa aqui eles acertaram muito, isso aqui tá muito bonito. E tem do seu time também. Obviamente eu tô mostrando aqui do Vasco e tal, porque vocês sabem que é o meu time, mas tem do seu, seja lá o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o Ceará. Tem do seu time, tá ligado? Dá uma olhada lá no site, mano, eu duvido que você não vai gostar de pelo menos um produto do seu time, tá ligado? É muita coisa bonita, de verdade. Olha só, nas capinhas de celular, eu já uso uma aqui do Vasco, que é deles, tá ligado? E eles me mandaram mais 2. Mano, pô, muito bonita. Essa aqui é meio detalhada, ela tem várias coisinhas aqui maneiras aparecendo, tá ligado? E temos uma outra novidade também. O Dia das Mães tá chegando e pra você que não sabe, a Golcase também vende coisas, produtos femininos, tá ligado? Como, por exemplo, essa bolsa aqui, que eu vou dar pra minha mãe, que inclusive tem o nome dela, da minha, e você pode comprar pra sua mãe e dar o nome, né, da sua mãe. Porque seria esquisito você colocar o nome da minha, mas enfim. Cara, a bolsa é muito boa, muito bonita, tá aqui preta, mas você pode escolher a cor lá. Dá uma pesquisada no site, talvez você presenteie sua mãe, sua namorada, enfim. Use o meu cupom, que é esse que tá aparecendo aqui embaixo. Agora não são mais 5% de desconto, agora são 10, é o dobro. Enfim, entra lá, boas compras, é nóis, tamo junto. Link aqui embaixo na descrição. E agora sim, vamos voltar pro nosso vídeo. O Flu precisava fazer muito mais se quisesse ganhar o jogo. Nesse momento, os argentinos tinham até mais finalizações. Se não ganhasse no Maracanã, como que iam depois ganhar quando fosse jogar no Monumental de Núñez, tá ligado? E eu não sei qual que foi a bronca que o Diniz deu no intervalo, porque os caras voltaram no pique e literalmente dominaram. Logo aos 7 do segundo tempo, o Ganso dá um passe genial pra Samuel Xavier. O Ganso tá parado, viado. O Ganso, se ele tivesse velocidade, sabe, explosão, físico e tal, era papo de Europa, assim, mas timaço da Europa, não era time mediano. Mas assim, a questão de ler o jogo, visão de jogo, o Ganso, pô, que isso, o Ganso é outra coisa. Logo aos 7 do segundo... Tipo assim, ele tá paradão, parece que ele não sabe o que ele vai fazer, tá ligado? Mas ele tá esperando os companheiros agirem. Tipo assim, mano, eu já vi o passe, vai que eu tô pronto. tempo, o Ganso Ele dá um para, passe aí quando finalmente a galera, opa, deixa eu passar aqui. genial pra Samuel O Ganso é outra, nossa, outra coisa. Xavier, que toca pro lado e Cano marca, 2-1. Mas a noite no Maraca tava longe de acabar. O River tem um jogador expulso, então com um a mais em campo, aos 29 Alexander faz uma jogadaça pra deixar o Arias na cara do gol, fazendo o terceiro, e aos 40 o Cano faz mais um, marcando o seu hat-trick. Já era goleada, mas foram além, e aos 45 do segundo tempo o Arias de novo recebe pra chutar no cantinho. O Fluminense goleava o River por incríveis... Pô, 5-1 no River é pra ganhar moral mesmo, tá? 5-1. Realmente 5? impressionante. Colocavam um campeão continental no bolso e garantiam a liderança do grupo. Agora o time do Diniz estava só uma vitória de garantir a vaga pro mata-mata de vez. Era só questão de tempo de conseguir a classificação. A última vez que um time do Diniz meteu tanto gol assim... Vagabundo falou que o Ancelotti podia cumprir o contrato porque a seleção já tinha treinador já. Tem que ficar esperto com isso. Só que aí, justo no momento que era só ganhar mais uma partida, decaíram de uma forma impressionante. No jogo seguinte, contra o The Strongest fora de casa, perderam por 1-0, fora os apavoros, e contra o River Plate no Monumental levaram 2-0. Depois de começo avassalador, foram pro último jogo da fase de grupos com chances reais de serem eliminados. O Fluminense tinha 9 pontos, o River Plate terminou seus 6 jogos com 10, e se o Sport Cristal ganhasse do Flu na última partida, também ia a 10. Então no último jogo contra o Sporting Cristal, não podiam nem sonhar em perder. Ele ia acontecer no Maracanã e foram pra cima. Aí com um chute lindo do Cano no cantinho, abriram o placar. Mas logo... O Cano nesse ano também, ele tava iluminado, né? Ele, tipo assim, fazendo gol de tudo quanto é jeito, parece que o que ele tentava rolava, e ele tentando bastante coisa, e boa parte delas tudo dando certo, loucura. Voltou a pressão porque tomaram um empate. Se os peruanos fizessem mais um, já era.
Mas por sorte ninguém mais fez, o Fluminense segurou o Sport Cristal e com o empate terminava em primeiro com 10 pontos, empatados com o River. Mas Só que aí você vê, né? Um primeiro meio na base do sufoco, né? É um primeiro, tipo assim, cara, é um primeiro com empate. Ah, precisava ganhar, mas empate serve? Um empate, conseguiu um empate. Vitória, não. Vitória, loucura. Tipo assim, e até por isso que não era tão favorito assim, porque você vê que até o grupo, mesmo sendo um grupo bem de boinha, à exceção do River, mesmo no grupo ele teve ali uma dificuldadezinha. com um saldo de gols maior. O primeiro passo foi dado e o time do Fernando Diniz estava entre os 16 classificados. Agora era tudo ou nada. Sabe quantos jogos faltam para ser campeão da Libertadores? 7. E 4 aqui no Maracanã. E logo de cara o primeiro adversário do mata-mata sabe quantos jogos faltam pro Brasil ganhar uma Copa do Mundo? 7 também, né? Porque a quantidade de jogos de uma Copa do Mundo não quer dizer muita era coisa. o Argentinos Júniors. Eles passaram em segundo lugar no seu grupo que tinha Corinthians e Del Valle. E esse é um clube com história na Liberta. Falando em Vasco, ainda tá aparecendo um pouquinho aqui, ó. A de show. Já foi até campeão, mas há um tempão. Não seria nada fácil passar. Tanto que na fase de grupos, esse mesmo time chegou a ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. Aí o primeiro jogo era no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. E quando começou, o time da casa mostrou que não tava ali pra brincadeira. Logo aos 14 minutos, Ávalos recebeu a bola e chutou de voleio no canto sem chance pro Fábio. 1-0. E com o passar do tempo, o Flu não tava conseguindo empatar. Mas essa partida foi marcada por um negócio muito chocante. No começo do segundo... Ai, o pisão do Marcelo. Nossa, que bagulho feio. Nossa, que agonia. Nossa. Agora é 8? A Copa mudou agora? Vai ser 8 jogos? Então o Brasil vai estar a 8, se isso aqui tiver certo. Porque vai ter mais times, né? Mas mudou mesmo? Vai ser 8 mesmo? Não só, tipo, aumentou a quantidade de grupos. Enfim, não sei, mas é isso aí. Vamos ver aqui o Marcelo pisando feio. Acho que não vai mostrar, né? YouTube não vai mostrar. O Marcelo dribla e passa bem pela marcação, mas acaba pisando. Não vai mostrar, a gente sabe, é feio, tá ligado? Nem precisa mostrar. No argentino e literalmente. Ele chora e tal, tipo assim, coitado, ele nem teve culpa, não. Ninguém quer se envolver no bagulho desse, tá ligado? Nossa, é ruim pra todo mundo. Obviamente, o cara que teve a perna dilacerada é pior, mas pro Marcelo também não é uma situação legal, né? Realmente quebrando a perna dele. Não vou mostrar porque é muito forte, mas isso aí deu uma repercussão mundial. Foi totalmente sem querer. O pessoal tá falando ainda sobre a Copa, falando que terão 16 avos. Pode crer. E o Marcelo ficou desesperado, com as mãos na cabeça, sem acreditar no que tinha acontecido. E mesmo sendo sem querer, o Marcelo foi expulso. Mano, deve ser um negócio, você pisar na perna da pessoa e ela quebrar dessa forma. Eu imagino, tá ligado? Não sei, nunca aconteceu comigo, espero que nunca aconteça. Mas imagino que, assim, na noite que aconteceu, sabe, ainda no mesmo dia, você chega à noite pra dormir, aquele bagulho deve ficar vindo, sabe? Você pisando e o seu pé afundando na perna da pessoa como se fosse, sabe, um negócio muito mole. Nossa, deve ficar vindo isso na cabeça direto. Então agora o Fluminense estava atrás do placar e ainda com 1 a menos. Pelo menos depois, aos 31 do segundo tempo, o jogador do Argentino Júnior também foi expulso. Mesmo assim, o gol não saía. Faltava minutos para acabar e não conseguiam fazer. Tava indo pra volta no Maracanã com derrota. Depois de quase 90 minutos sem fazer, num golaço do... A cara do Pumita meter um gol desse. Aí, Diniz, se quiser, tá ligado? Lateral, metida golaço assim, Pumita. A cara do Pumita. A cara do Pumita isso aqui. Nada, agora o confronto tava... É a cara do Pumita num jogo que ele não tá jogando nada, tá ligado? É o típico jogo que a gente tá pronto pra reclamar até da mãe dele, e aí do nada ele vai lá e faz um gol desse. Assim, resumo do que é o Pumita. Empatado. Então foram pro Maracanã e tudo tava aberto. Os dois times foram pra cima e tiveram várias chances, mas o 0-0 continuava. E como não tinha mais a regra dos gols fora, ela ia se encaminhando pros pênaltis. Cara, que tenso. Até que aos 40 do segundo tempo, Arias cruza pra área, ela fica indo de um lado pro outro, e Samuel Xavier dá um Arias cruza pra área. chutão que pega no goleiro e vai no ângulo. O Maracanã explodiu. Depois de tanto sufoco, finalmente conseguiram marcar. Agora estavam a só alguns minutos da classificação e pra fechar o caixão de vez num contra-ataque mortal, a bola caiu nos pés de Kennedy, que cortou pra dentro e tocou rasteiro no canto. 2-0 na volta, 3-1 no agregado e o Fluminense agora tava entre os 8 classificados. Cara, mas esse Fluminense ele era realmente bem bom, né? Era o Cano num momento iluminado, o Fábio é bom, sempre foi. O André
normalmente seleção brasileira. O Nino, que chegou a frequentar a seleção também, só não tá porque agora foi pra Rússia ganhar dinheiro, mas enfim, tinha, Marcelo, Samuel Xavier fazendo golaços, tinha muitos jogadores em boa fase, ou então jogadores que de fato eram bons, tá ligado? Era um time bem interessante. O Fluminense já tinha ido Tinha o Ener Valencia também, que jogou muito, tem que ser falado dele, grande jogador do Fluminense. as quartas de final outras vezes, mas sempre perdia. Das últimas 3 que chegaram ali, foram eliminados. Então estavam com sangue no zóio pra avançar e valendo vaga para as semis e encarar o time que eliminou o seu rival, o Olímpia. O Olímpia, que tem uma tradição gigante na Libertadores, também tinha muita chance de surpreender e queriam chegar na decisão a... Cara, tem um bagulho envolvendo o Olímpia que eu acho meio esquisito. Pra quem não tá ligado, tá? Pra quem não é vascaíno, fique sabendo de tretas do Vasco. Existe o Capasso, que é zagueiro, que o Vasco emprestou pro Olímpia, ele tava jogando lá, ele foi campeão paraguaio, e no Vasco ele não serve nem pra ficar no banco. Aí eu falo, cara, como é que, sabe, o Olímpia vira e mexe vai bem na Libertadores? É claro, campeonato uruguaio e tal, mas lá o cara é campeão uruguaio, aqui ele não serve nem pra ser reserva do Vasco, eu fico meio, caraca, é meio difícil de entender, mas pra quem não sabe tem essa parada aí, isso é a Capasso. todo custo. Acabavam de eliminar Numa dessa vai que, sei lá, o Diniz meio que recupera ele também, mas eu acho que não, porque é do próprio Vasco a vontade de não integrar ele ao clube. Então eu acho que o Diniz nem vai ter opção de usar ele. Eu acho, vamos ver. o Flamengo, tá ligado? E o segundo jogo seria no Paraguai. Então na ida no Maracanã, o Fluminense foi muito atento Pegamos o Olímpia. e praticamente dominando, mas não conseguiam converter as chances. Até que aos 42 minutos numa tabela, a bola para no André, que de fora da área dá um chutão desviando pra dentro. 1-0 iam pro segundo tempo vencendo, mas esse placar ainda era pouco. Os caras tinham que continuar indo pra cima pra aumentar a vantagem. Então continuaram no mesmo pique e logo aos 18 da segunda etapa o Kennedy tenta dar uma bicicleta. Mas a bola pega no zagueiro e no cabeceio de Martinelli ela cai pro Cano, que faz um golaço, 2-0. Aqui claramente, a analogia, o Cano é o Verratti, o John Kennedy, cara, que é bom, mas é meio displicente, é meio, sabe, porra louca e tal, é claramente o Lloyd. Você vê que, né, o patamar do Vasco tá um pouco abaixo, mas assim, tentando traçar similaridades, o John Kennedy é o Lloyd nosso, é isso aí. O Flu ganhava com propriedade e ia pro jogo da volta com uma baita vantagem. Mas tinham que ficar espertos, porque o Flamengo também abriu 2 gols de vantagem no Olímpia, mas tomou a virada. Então na volta os dois times iam pro estádio Defensores del Chaco no Paraguai para decidir quem ficaria com a vaga. E precisando fazer 2 gols, o time da casa foi pra cima. Teve 2 cobranças de bola parada que, se não fosse pelo Fábio, com certeza marcaria. Mesmo assim, a pressão no time paraguaio foi por água abaixo. Aos 23 minutos, Keno manda uma baita bola enfiada lá na frente pra corrida do Kennedy, que leva e manda um chutão. Então, Diniz, não vai ter o Keno, vai ter o Tietê, que talvez seja um pouco mascaradinho, perninha, como um certo alguém disse, mas enfim, desculpa torcedores do Fluminense eu tá traçando toda hora paralelo com o Vasco, é porque o Diniz acabou de chegar e tal, tá ligado? Mas enfim, vamos focar aqui. Então, sem chance pro goleiro. Ficavam cada vez mais perto das semis, mas o time da casa não desistiu. No final da primeira etapa, a Torres dá um passe pra Zabala, ele entra na área com a bola e dá um chutão que desvia pra dentro. Os paraguaios diminuíram e agora no segundo tempo precisavam de 2 para levar pros pênaltis. E 2 gols no segundo tempo era exatamente o que fizeram para eliminar o Flamengo. Então o Olímpia acreditava e foi metendo muita pressão, dando perigo no goleiro Fábio. Até que aos 29 do segundo tempo, o Paraguai dá um puxão, recebe o segundo cartão e é expulso. Agora o Olímpia perdeu um jogador. Então com 1 a mais em campo, o Flu voltou a ter... Falando em Vasco, a camisa do Vasco aqui, ó. Nossa, inclusive aí, ó, camisa do Vasco do ano que vem, que vai ser Vasco Nike. Aí, Nike, tá meio que por aqui, tá ligado? Aí a camisa secundária que é a branca. Não vai ser muito diferente disso aqui, não. Protagonismo e começou a dominar de... Esse cara parece muito Fred Desimpedidos. É brincadeira. Esse cara é muito Fred Desimpedidos. É impressionante. E o sonho do Olímpia de virar acabou aos 35 do segundo tempo, quando o Cano chuta no rebote do Kennedy pra fazer o 4-1 no agregado. Aí pra terminar o negócio, nos acréscimos ele recebe a bola de novo, coloca na frente e bate pro gol. 5-1 no agregado contra o Olímpia, tricampeão continental, e o tricolor carioca voltava para uma semifinal de Libertadores pela primeira vez. O Fluminense é muito ingrato, só porque o Diniz estava quase rebaixando o Fluminense. Então, doideira, né? O Diniz, ele vai do céu ao inferno muito rápido, ele termina um ano ganhando a Libertadores, tomou 4-0 lá pro City, mas pô, chegou na final, o que a gente tem visto que é difícil, o Flamengo perdeu para o Hilal,
lá o Botafogo pro Pachuca e tal. Chegar na final não é tão simples quanto parecia há pouco tempo atrás. O Diniz chegou na final, tomou 4-0 pro City, mas enfim, tocou umas bolinhas ali, fez uma graça, o Guardiola gostou, por exemplo. E aí, logo no ano seguinte, não é que ele não conseguiu manter o nível, ele caiu muito, ele declinou de uma forma, tipo, mano, lanterna do campeonato, tá ligado? Loucura. Dificilmente o Fluminense teria se salvado se o Diniz não cai, porque eu acho que tem uma questão anímica, tá ligado? Aquela parada de, mano, precisa trocar de treinador pra meio que trazer novos ares, pra dar uma, sabe, uma rejuvenescida na coisa, pra dar uma trocada de ambiente e tal, e aí o Fluminense acabou que conseguiu se salvar pelo menos. Em 15 anos. A última tinha sido justamente naquela campanha do vice de 2008. Se tu quiser ver como o Fluminense quase conquistou a América em 2008, clica no cardzinho aqui em cima. Então agora estavam no seu maior auge na Libertadores em 15 anos e precisavam passar por só mais um adversário para chegar na decisão em pleno Maracanã. E o adversário era outro brasileiro que também estava indo muito forte, o Internacional. O Inter era outro, com um bom retrospecto até ali. Na fase de grupos fizeram uma campanha até melhor que o do Fluminense, nas oitavas eliminaram nos pênaltis o River Plate e nas quartas 3-0 no Bolívar. Então no Maracanã o Fluminense tinha que dar o máximo para não sair com desvantagem. Era engraçado que nessa época a gente ficava num clima de... Não é possível que o Diniz vai ganhar uma Libertadores. Não, mas calma aí que agora o Inter vai vir. Não, o Inter vai ganhar deles, o Inter tá melhor e tal. Sabe, eu lembro disso de... Não, Diniz vai ganhar uma Libertadores. Diniz, Fernando, não é possível. E aí foi. Não é que ganhou mesmo? Que loucura. E depois de uma festa incrível da torcida. O fato novo é uma constante do futebol brasileiro. Pior que é, a troca de ambiente. Às vezes você precisa trocar de treinador, igual eu falei, o Diniz tá rebaixando o time. Não é nem porque o cara que vai vir é melhor do que o Diniz, não. É só porque precisa trocar a pessoa. Precisa trocar. Tem sempre aquela também de, às vezes o jogador parece que ele tá vagabundeando, ele tá jogando mal de propósito, porque ele já não quer o treinador, então ele começa a jogar mal de propósito pra derrubar o técnico, tá ligado? Tem muito disso aqui também. Se tricolor, o jogo começou do melhor jeito possível pro Flu. Logo aos 9 minutos, numa roubada de bola, o Arias leva e toca pra Kennedy, que manda pro Cano sozinho marcar. O estádio entrou em festa. Era o primeiro gol do Flu numa semifinal continental depois de 15 anos. E assim ficou por quase o primeiro tempo inteiro. O Flu claramente jogava mais leve e superior. Estavam determinados a ir pra segunda etapa vencendo. Até que o Samuel Xavier toma o segundo amarelo e é expulso. Agora ficavam com um a menos. E o Inter se aproveitou. Alguns minutos depois dos acréscimos, Hugo Malho dá um cabeceio pra empatar. Depois da análise do VAR, o gol foi confirmado e agora tava 1-1. Aí no segundo tempo o Inter voltou mais forte e aos 9 minutos num cruzamento o Mercado cabeceia pro gol e faz mais um. Os gaúchos estavam na frente, mas pro alívio do tricolor teve checagem do VAR e o juiz anulou. Mas esse alívio não durou muito tempo. Aos 18 do segundo tempo, o Inter foi de novo, o Alan Patrick recebeu um passe na área, dominou tirando do Marcelo e chutou pra dentro. 2-1 de novo e dessa vez valeu. O Inter... A cara do Diniz de puta é muito bom. A cara dele de revoltado é sensacional. O Internacional virava o jogo e agora tinha uma vantagem. Cara, já tomaram 3 gols com um anulado. Se o Flu não acordasse, podia piorar muito. Até que aos 32 do segundo tempo aparece ele, Germán Cano. Numa cobrança de escanteio, Nino cabeceia e o Cano de primeira dá um chutão pro fundo da rede. Cara, que golaço. Deu nem chance o goleiro... Golaço mesmo. Loucura. Assim, o Cano fez uma campanha, ele fez gol fácil, aquele tipo de gol que é, sabe, só empurrar a bola pra dentro do gol, sabe, debaixo do travessão. Ele fez gol fácil, mas ele fez uns gols também que, sabe, é um bagulho impressionante. Então o placar ficava em 2-2 e o jogo ia pra volta totalmente empatado. Um jogo, um cenário que era muito favorável ao Internacional, né? Porque o Flu suou pra conseguir um empate dentro de casa, então lá em Porto Alegre, pô, vai dar Inter, né? Esqueceram de combinar com o Ener Valencia. A volta seria decidida como se fosse jogo único. E um fato muito doido é que o Fluminense nunca perdeu uma partida de mata-mata da Liberta jogando em casa. Pois é, mas agora precisaria ganhar no Beira-Rio. Era um jogo que ficaria pra história. 2 times que não alcançavam a decisão há anos estavam a só 90 minutos da final. Além do Flu ter chegado na final em 2008, a última vez que o Inter tinha chegado na decisão era em 2010. Então a torcida colorada fez uma recepção impressionante. Uma festa absurda no Beira-Rio pra empurrar o time. E se na ida o placar foi aberto bem no início, no começo do jogo no Beira-Rio, aos 9 minutos no escanteio de Alan Patrick, Mercado sobe e manda de cabeça pro fundo do...
Cara, eu acho que eu nunca vou entender o fato do rapaz chamar mercado. É impressionante. Eu sei que, né, eles falam espanhol, eles não falam português, mas eu não sei se mercado lá tem algum outro significado, mas por que o fulano chama mercado, tá ligado? Só queria deixar essa indignação minha. E aqui a placa de publicidade queimada aqui do nada, né? Nós O estamos gol. O Internacional tava na frente e fazia o 3-2 agregado. Pesquisa? Vamos ver. Assim, vou dar uma pesquisadinha rápida no Google pra ver se tem alguma explicação. Por que algumas pessoas... Cara, não tem nenhuma explicação. Não tem... Assim, pelo menos não que eu tenha conseguido aqui. Mudei o jeito da pesquisa. Assim, eu acho que isso aqui mostra que os pais do mercado simplesmente chaparam mesmo. Sabe? Do nada. Mercado. Mercado. Por que mercado? Normalmente, sei lá, o nome Vitória é muito comum aqui no Brasil, porque, sei lá, na gravidez teve algum problema, e aí a Vitória é o nascimento, tá ligado? Ou então aquela mulher tinha dificuldade de ter filhos, e a filha nasce, e eu vou chamar de Vitória, porque tem esse contexto. Sei lá, eu tinha um problema X, e mesmo tendo problema, sei lá, Deus me possibilitou ter, e aí Vitória. Mercado, sei lá, mano. Deu a luz no Extra, no Pão de Açúcar. Deve. Não sei, tá ligado? O pai dele, sei lá, fez economia e ele é estudioso do mercado financeiro. Eu não sei. Eu queria saber, mas não sei. Gol. Aí o desgraçado no chat fala, porque passam fome. Calma aí, amigo. Calma, amigo. Calma, amigo. Que isso, é um absurdo que você tá falando aqui. O Internacional tava na frente e fazia o 3-2 agregado. O Fluminense agora precisava marcar mais do que nunca. Mesmo assim, na sequência, quem fez mais pressão foi o Inter. Deu mais finalizações e por pouco não marcou o outro. Então ela foi pro intervalo em 3-2 no agregado. Aí no segundo tempo, o Fluminense continuava sem conseguir criar grandes chances. Nessa altura, muita gente já colocava o Inter na final. O jogo estava praticamente ganho, só precisavam segurar mais um pouco. E o Ener Valencia até perdeu gols na cara. Não, o Ener Valencia tá de brincadeira. O Ener Valencia não é que ele perdeu gols, ele praticamente vestiu a camisa do Fluminense nesse dia. Um cabeceio que mandou pra fora e um chute cara a cara com o goleiro. Mas o Fluminense... Enquanto isso, o Cano, nossa Deus, tava chutando meio de campo fazendo gol, tá ligado? O Cano, porra, ele chutava, sei lá, ele chutava de costas, tá ligado? A bola batia nas costas dele, ia pro gol, certo? E fazia gol. De qualquer jeito fazia gol. E o Ener Valencia, assim, gol aberto, pô, não dá, chefe, não vai dar. Se não desistiu, não baixaram a cabeça e cresceram na partida. Até que aos 40 do segundo tempo, faltando menos de 10 minutos para serem eliminados, o Kennedy recebe o passe do Cano e de cavadinha manda ela pra dentro. O contrário do Ener Valencia, que, sei lá, parece que tava sentindo um pouco o peso do jogo, porque tem jogador que sente. Não sei se foi exatamente isso, mas, assim, é uma das teorias. Enquanto isso, o John Kennedy completamente com a cabeça na lua, mano, o goleiro saiu, cavei. Tô nem pra nada. Aquele áudio dele lá de tô ansioso não, tô nervoso não, cara. Eu que vou fazer o gol, tá ligado? A personalidade do jogador se manifestando dentro de campo. Dentro do gol. Que é a cara do Lloyd. Tira, mas ela entra e agora tava tudo igual de novo. Até aí já era um baita resultado. Se salvaram da eliminação e agora podiam tentar ir pros pênaltis. Aí quando a torcida ainda tava comemorando, 6 minutos depois o time das Laranjeiras foi pra cima. Yuri Gonzalez toca pra Kennedy na frente dos zagueiros e ele manda pra trás pra chegada do Cano que bate no canto. Inacreditável, em menos de 10 minutos o Fluminense marcou 2 gols e fez 4-3 no agregado. E nesse momento o Brasil inteiro parava pra pensar, caralho, peraí. O Diniz vai ganhar uma Libertadores? Tipo, na moral? Fernando Diniz? De verdade? Sério mesmo? O pessoal tá falando aqui do Baldasso, nossa, eu imagino como que ele ficou feliz esse dia. O Baldasso, aquele mano que torce pro Inter, pra quem não tá ligado. Eu imagino quanto de ódio que esse mano não sentiu no dia, meu Deus do céu. Agregado. Depois o Inter até tentou, mas não conseguiu reverter. Então Fábio, o juiz muito apitou forte. e 15 anos depois da derrota traumática contra a LDU, o Fluminense tava de volta à final da Libertadores. Que bagulho histórico! E depois de eliminar Argentinos Júnior, Olímpia e Internacional, na decisão em casa, valendo o título mais importante de sua história, e encarar um time que estava indo pra final pela 12ª vez, o Boca Juniors. O adversário do Fluminense era apenas o time com... Opa, tô com o negócio ligado, esqueci de Tartrias desligar. enviou 100 bits, Fluminense pai do Boca Juniors.
Cara, é aquilo que eu falei. O time que chega muito em reta final de Libertadores, ele tem o mérito de chegar bastante, tá ligado? Mas aí acaba que, tipo assim, ele vai perder pra muita gente também. Porque se você chega a 12, é normal que você perca parte desses 12, tá ligado? Então vai, sei lá, perdeu pro Fluminense, perdeu pro outro, pra aquilo ali e tal. É igual eu falei, pô, o Vasco não tem passado vergonha na Libertadores. Adivinha por quê? Porque ele não classifica, entendeu? Então, assim, é um mérito, mas também tem essa parada aí de hora ou outra, você vai acabar perdendo aqui e ali. Faz parte. Mutei aqui agora o bagulho, só pra... Pode ainda mandar, eu vou ler e tal, mas só pra não fazer o barulhinho. Mas esse Boca que chegou na final de 23 contra o Fluminense, ele nem era, tipo assim, nossa, um baita Boca Juniors. Mas, de qualquer forma, era o Boca numa final de Libertadores. Tipo assim, é o típico jogo que, por mais que o time não esteja tão bem assim, não dá pra eu falar que seria fácil pro Flu, porque era o Boca, tá ligado? Mais finais de Libertadores na história. E tava em busca do seu 7º título para empatar com o Independiente como o maior campeão continental. Essa aí é uma lista de aparições anteriores dos dois em finais. Olha isso. A camisa do Boca é muito pesada. E era um time que no mata-mata simplesmente não foi derrotado. Empataram os 2 jogos contra o Nacional do Uruguai e passaram nos pênaltis. Empataram os 2 jogos contra o Racing e passaram nos pênaltis. E contra o Palmeiras na semifinal, empataram e ganharam nos pênaltis. Sim, os caras eliminaram todos nas penalidades. Eles não ganhavam, mas também não perdiam. O que prova que era um time que, assim, aparentemente jogava com o peso da camisa. Não tinha lá o melhor dos... Nossa, vou ter que colocar a palavra futebol no plural. O melhor dos futebols, tá ligado? Mas, pô, tava passando. Não sei como é tá passando. Boca Juniors, vambora, tá passando. O Fluminense não podia nem sonhar em empatar. O Boca era tipo a Croácia na Copa. Empatou, já era. Então no dia 4 de novembro... Não tinha pra que puxar essa história aqui agora do nada, mas tudo bem. O mano falando aqui, Josão, segundo o chat GPT, o sobrenome Mercado tem origem espanhola e portuguesa e está ligado à palavra mercado. Tá, eu imaginava. Que significa literalmente mercado ou feira. Origem ocupacional que pode ter sido dada a pessoas que trabalhavam em mercados. Pô, mas aí eu vou ter um filho e vou falar, pô, meu filho é o Joãozinho YouTube? Não, meu filho é a Fernanda TikTok, não faz muito sentido, né? Tá errado de qualquer jeito, mas tudo bem, vambora. Flu ia tentar conquistar o maior título de sua história em pleno Maracanã. Então começa o jogo e o Fluminense tem 90 minutos pra estar no topo do continente pela... E foi nesse dia aqui que teve a fala lá do Nino, tá aí o Nino, que descobriu o sexo. Pela primeira vez na história. E os caras não tiveram medo, foram pra cima e deram perigo. Mas o primeiro tempo era do Fluminense, que dominava a posse de bola. Aí no cruzamento de Marcelo, a bola ficou nas mãos do goleiro Romero e no escanteio um cabeceio pra fora. O Boca em todos os jogos até ali só tinha tomado 5 gols, então tava difícil entrar na defesa. Até que aos 35 minutos, Keno faz uma tabela com Arias, ele avança e passa rasteiro pra Cano de primeira mandar pra dentro. Gol do Fluminense, a torcida foi a loucura. O chute do Cano foi perfeito pra tirar o goleiro e abrir um placar. O primeiro passo... Fluminense, talvez esteja na hora aí de você retribuir, né? É porque o Diniz também já treinou o Vasco, mas assim, o Vasco meio que revelou o Cano e deu bom pra vocês. O Diniz já treinou o Vasco, mas assim, eu vou considerar que vocês revelaram o Diniz, porque ele ganhou o Libertadores aí. Se tiver como entregar boas coisas pra cá, tá ligado? Não vai ser ruim, não. Enfim, deixa eu vir. Foi dado. Agora o negócio era continuar dominando pra fazer o segundo. O time tava mais à vontade. O Marcelo até tentou dar um chutão de fora da área pra surpreender. Mas no primeiro tempo ninguém mais fez e ela foi pro intervalo assim. Aí na segunda etapa o Boca cresceu. Estavam atrás do placar, então precisavam ir pra cima. Aí com isso deram mais finalizações. Medina de pé esquerdo chutou fraco e aos 10 do segundo tempo Advíncula de fora da área dá um chute perigoso que pega na rede do lado o ex-Ponte Preta Advíncula de fora. Até que aos 26 da segunda etapa, o Advíncula tem a bola de novo, encara o Marcelo, leva pro meio e ninguém dá o bote. Então dá um chutaço que vai perfeito no cantinho. Gol do Boca Juniors. O que não podia acontecer. E ainda sai metendo um eu tô aqui. Aconteceu. 1-1 no placar e agora o Fluminense precisava ir pra cima. Aí minutos depois o Boca deu outros chutes e meteu uma bomba de fora da área que foi pra fora. E teve substituições do Fluminense. Saiu Marcelo pra entrar Diogo Barbosa. Saiu Fred desimpedido. Martinelli pra entrar Aliás, entrou o Fred desimpedido. Lima, e o Ganso pra entrar em campo camisa 9 John Kennedy. O Kennedy é um cara que veio da base do Fluminense e quando foi entrar o Diniz disse...
Você vai fazer o gol do título. Isso aqui é muito da hora. Isso aqui é bem massa. E aí tem aquele áudio dele de, tô nervoso não, tô ansioso não, que é bem foda Disse também. pra ele, você vai fazer o gol do título. Aí quando Isso é tudo foda. parecia ir pra prorrogação, no Eu quero ver ele falando isso pro Lloyd Augusto, tá ligado? E funcionando. Porque falar é fácil. Quero ver falar e funcionar. Enfim, estarei aguardando, estarei torcendo. último lance, praticamente, Lima dá um baita passe pra Diogo Barbosa ficar na cara do gol e ele bate pra fora. A maior chance do segundo tempo. E o Keno ficou desesperado. Cara, isso aqui, se o Fluminense termina perdendo esse campeonato, isso aqui, nossa, esse cara ia ser marcado até hoje por causa desse lance. E assim, de forma merecida, porque olha a cagada. Pô, ele poderia simplesmente rolar aqui que tava fácil, ele preferiu chutar, só que ele chutou mal. E a bola nem no gol não foi nem defesa do goleiro, foi De direto não pra ter fora. recebido na cara do gol. Então o jogo foi pra prorrogação. E pro tempo Acho que vai ter mais um quase gol também. Vai ter mais um, se não me extra engano. contra um time que eliminou os últimos 3 adversários nos pênaltis não é coisa boa. Precisavam marcar mais do que tudo. Até que aos 9 minutos da prorrogação, Vem essa altura, o toque de cabeça, Kennedy de primeira, golaço! Sensacional! Gol! história O John Kennedy, cara, ele é um retrato do moleque que joga bola em quebrada, que não tem medo de nada, porque a vida já bateu bastante e, sabe, encara o mundo como se não fosse nada, sem medo nenhum. E é isso aí, mano. Não tem medo. Onde ele tá? Ele tá no México, acho que no Pachuca, se eu não me engano. Ele tem uns problemas ali de disciplina e tal, tem uma paradinha, tá ligado? Mas eu acho admirável essa parada de realmente ele não tem medo. Ele pode fazer cagada, pode ser que ele erre, mas ele não vai errar por causa de medo, tá ligado? Ele dá as caras e é isso aí, eu acho bem da hora. do clube. Mas ele já tinha amarelo e foi comemorar com a torcida, o que não pode mais. Então tomou outro cartão. Nossa, eu acho isso uma besteira. Tá ligado? O bagulho de arrancar a camisa eu também acho meio bobo e tal, mas tudo bem. Mas comemorar com a torcida, tomar amarelo, a não ser que, claro, vamos supor que o cara sai subir na arquibancada e aí por causa disso o jogo demorou, sei lá, 8, 10 minutos pra voltar porque ele subiu a arquibancada. Aí é foda. Mas o cara chegar ali e abraçar, deixa, mano. Final de Libertadores, me ajuda. Pô, ser chato assim lá longe. Eu imagino que tem uma questão de segurança e tal, e aí dá amarelo justamente pra tentar garantir a segurança do próprio jogador, mas sei lá, tá ligado? É isso aí mesmo, pô. O cara mete um gol em final de Libertadores, mas se ele quiser sacar o John Kennedy dele pra fora, pra mim tava válido também, final de Libertadores. Imagina a felicidade de fazer um gol em final de Libertadores, tá ligado? E foi expulso. Que bad. Pelo menos o lateral do Boca também foi expulso logo depois. Aí no segundo tempo da prorrogação, os argentinos tiveram toda a posse de bola e fizeram de tudo pra tentar empatar, mas não conseguiram. Porra, foda. E aí, um ano antes o Flamengo tinha ganhado, nesse ano deu Fluminense, no ano seguinte, Buenos Aires, Botafogo. Tá faltando quem? Tá faltando quem? Ê, bom, coisa boa. Pô, cara, eu tava lá no do Botafogo, tá ligado? Eu tava ali, tipo assim, eu vi a torcida, não vi pela televisão, eu estava no estádio e tal. E, cara, a galera, tipo assim, chorando muito, sabe? É assim, pô, ganhar uma Libertadores desse é um bagulho muito doido, tá ligado? O pessoal, porra, chorando, nossa, copiosamente. O Vitinho da Footworld, que também faz vídeo, o Vitinho tava comigo, tipo assim, do lado e tal. Vitinho chorou que nem um filho de uma, tá ligado? Pô, é uma parada muito louca. Você vê o que é o futebol, tá ligado? O ápice do que o futebol pode te entregar em quesito de felicidade. Aquilo ali é o auge. Porque eu acho que, se tratando de time brasileiro, dificilmente vai ganhar mundial e tal. Então, normalmente, a Libertadores é o auge. Porra, assim, é um pico de felicidade absurdo. Absurdo. É um bagulho muito doido. Tipo assim, a galera se abraçando, tá ligado? Como se fosse, sei lá, o nascimento de um filho, a cura de um câncer. Como se fosse, sabe, algo... Sabe, que define vida ou morte, mas era só futebol. Só que futebol é um bagulho... É isso aí. O futebol, às vezes, ele é parte do que significa estar vivo. É contagiante o bagulho, é contagiante. Se você realmente gosta da parada, e eu gosto, tá ligado? Pô, é da hora de ver. Ah, olha aqui que foda. Olha isso aqui, ó. Ó. O maninho aqui trabalhando. Tiozinho aqui trabalhando e ele felizaço. Pô, isso é muito foda. Isso é muito foda.
Depois de ser eliminado 8 vezes, o Fluminense finalmente realiza o sonho de... Porra, que é isso? Rapaziada que tá coordenando o Vasco aí, dirigentes, presidentes e futuros donos de SAF, se puder proporcionar pra gente uma dessa aí, não vai estar sendo ruim não, tá? Se não for pedir demais, tá ligado? Se puder todo mundo parar de pensar em ganhos pessoais e pensar no bem do coletivo, eu não vou estar reclamando não, tá? Se puder ajudar essa aí, assim... Tem uma hora que cansa fazer vídeo só de desgraça, tá ligado? Se vocês puderem me permitir comemorar alguma coisa, não vai ser ruim, fica aqui o pedido. de conquistar a Copa Libertadores da América pela primeira vez. O time de Fernando Diniz entrou pra história e vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA. E aí, o que tu achou? Eu acho que esse vídeo é antes do Mundial acontecer, um ano atrás, cadê? Esse vídeo é antes do Mundial. Deixa eu te adiantar, deixa eu clicar aqui no like. Lembrando, o vídeo dele aqui na descrição, o canal dele é muito bom, de verdade. O canal do Soccer JM é muito bom. Acho que é Jonatas o nome dele. No Mundial, chegou na final. Legal. Acho que passou do Urawa Reds, acho que é esse o time, ou esse foi o time que o City enfrentou? Não lembro mais. Alguém naquele Mundial enfrentou o Urawa Reds. Alguém pegou esse time. Mas enfim, aí depois... tomou um gol do City antes do primeiro minuto ser concretizado, tá ligado? Aí tomou mais 3, depois 4, meio paia, meio feio. E olha que não tinha Haaland, não tinha De Bruyne, não tinha. Mas assim, meteu um nó táticozinho aqui e ali. Tocou uma bola, o Fábio, o Ganso, sei lá quem, a bola passando em cima da linha do gol, literalmente em cima da linha do gol. Mas aqui, ó, toqueira. Ganhou? Não, mas deu um show de resenha. Enfim, brincadeiras à parte. O próprio Guardiola chegou a elogiar. Tá ligado? E de fato é legal. É uma coisa que, assim, é engraçado falar que, pô, deu os toques ali porque você tomou 4-0, tá ligado? Mas, de fato, teve uns momentos ali... Cara, se eu não me engano, teve uma hora que o City tava ganhando só de 1-0, que teve um pênalti que o Cano sofreu, só que aí foi dado impedimento. Vai saber, cara. Vai saber se um pouquinho mais pra trás não fosse impedimento, converte o pênalti 1-1. Vai saber. Enfim. Futebol é sempre um e se. Achou dessa trajetória do Fluminense? Se gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros que eu já postei e se inscreva no canal para não perder os próximos. Então, beleza? Valeu e tchau! Cara, baita vídeo. Enfim, é isso. Fernando Diniz tá no Vasco. Era o meu treinador favorito, era o que eu queria? Não era, mas agora que veio, a gente abraça, a gente torce para que dê tudo certo. Não é nem a primeira passagem do Diniz no Vasco, na outra foi em 21, pandemia, Série B, nossa, olha que sequência de palavras boas, pandemia, Série B, olha, nossa, só coisa boa, só acontecimento legal. Enfim, quem sabe agora na segunda passagem dele, as coisas não vão um pouquinho melhores, não é mesmo? Quem sabe? Enfim, se o destino puder proporcionar um pouco de felicidade para esse mero ser humano aqui, eu não ficaria triste, não. Enfim. Diniz tem liberta, Josão. Confia. Estarei confiando. Até segunda ordem também, porque quando acabar a paciência também, aí você me segure lá no YouTube.